Bom, vou me arriscar um pouco aqui e afirmar que acredito que teremos fortes indícios de vida além da Terra dentro de uma década. Além disso, acredito que teremos evidências definitivas dentro de 10 ou 20 anos, talvez até 30. Olá, bem-vindos ao canal. O telescópio James Webb pode ter detectado a bioassinatura de vida extraterrestre em K218b. Especificamente, ele encontrou vestígios do composto de enxofre de metilsulfeto, que normalmente é produzido por organismos em nosso planeta. Mas como os especialistas conseguiram descobrir biomarcadores potenciais na atmosfera do exoplaneta? Será que finalmente podemos responder à pergunta mais antiga da humanidade, se realmente estamos sozinhos no universo, com um claro não? E acima de tudo, se realmente existem alienígenas por aí, por que eles não estão aqui? Essa última pergunta não é nova, e descreve o simples porém angustiante cerne do paradoxo de Fermi, que foi proposto em 1950 pelo renomado físico Enrico Fermi, e trata da misteriosa ausência de nossos vizinhos extraterrestres. Em princípio, pode-se pensar que o universo forneceu tempo e corpos celestes suficientes para permitir o desenvolvimento de inúmeras civilizações. E ainda assim, não há traços de nossos contemporâneos cósmicos, pelo menos oficialmente. Claro, como é bem conhecido, também existem inúmeros vídeos circulando na internet em que vemos objetos voadores bizarros, que parecem literalmente não ser deste mundo. E depois as declarações de pessoas como David Grush ou Bob Lazar, que afirmam que o governo dos Estados Unidos tem conduzido um projeto secreto de recuperação de OVNIs há décadas. Mas antes de nos aprofundarmos no campo da especulação controversa, devemos nos ater aos fatos oficialmente confirmados por enquanto. E apesar de todos os registros dourados da Voyager e dos sinais Qual, eles ainda nos dizem que nós, terráqueos, somos as únicas formas de vida conhecidas no cosmos. Obviamente, estamos muito influenciados pelo que entendemos como vida aqui na Terra, e empurrar os limites dessa compreensão é algo que nossos cientistas estão investigando. No entanto, a base que compreendemos para a vida, ou seja, a vida baseada em carbono, sabemos que está presente não apenas em todo o nosso sistema solar, mas também em toda a nossa galáxia e universo. Dado que os componentes certos estão lá fora e que há água disponível, é por isso que inclinamos fortemente a buscar vida semelhante à que conhecemos aqui na Terra. Mesmo dentro do nosso próprio sistema solar, quando olhamos para lugares como Titã, que não possui água líquida, mas tem mares de metano e etano líquidos, nossos cientistas sugerem que talvez seja possível formar alguma forma de membranas celulares até mesmo em Titã. Portanto, talvez até mesmo em nosso próprio sistema solar, possamos desafiar os limites dessa teoria mais cedo do que imaginamos. Mas não é estranho, considerando os milhares de formações no céu estrelado. Será que é possível que a Terra seja o único corpo celestial no universo a ter produzido vida? Bem, muitos pesquisadores respondem a isso com um não definitivo, incluindo Tom Westby e Christopher Conselice, da Universidade de Nottingham, que, como parte de um estudo em astrofísica, chegaram à conclusão de que 36 civilizações altamente desenvolvidas podem estar adormecidas apenas na Via Láctea. Os dois cientistas explicaram que o fato de ainda não terem atraído nossa atenção se deve às distâncias gigantescas que prevalecem entre os diferentes povos alienígenas. Afinal, isso equivale, em média, a cerca de 177 mil anos-luz. E só para esclarecer, um ano-luz é a distância que a luz pode viajar no vácuo em um ano, impressionantes 9,46 trilhões de quilômetros. Agora, os estudos teóricos de astrofísica são muito interessantes, mas não há também maneiras mais práticas de abordar esse tópico profundo? Bem, sim, existem. Como você deve saber, o telescópio espacial James Webb tem lançado seu olhar infravermelho sobre os segredos mais profundos do universo há 2 anos, e ele já nos lembrou mais de uma vez o quanto nossa compreensão do cosmos estava distorcida no passado. Sendo o telescópio espacial mais poderoso da história, o Webb poderia detectar o calor de um zangão na superfície da Lua a partir da Terra. No entanto, o telescópio, que foi projetado especialmente para astronomia no infravermelho, não está particularmente interessado em insetos robustos, preferindo nos dar imagens espetaculares das profundezas do espaço. E desde o início de sua missão científica no verão de 2022, o Webb também apresentou alguns mistérios.
Segundo isso, ele agora descobriu uma série de galáxias primordiais que parecem ser muito grandes e massivas para sua época de origem, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, o que entra em forte contradição com a cosmologia atual. Além disso, os dados coletados pelo Webb devem aprofundar nosso entendimento sobre o mistério da chamada tensão de Hubble, e ainda não sabemos por que o universo está se expandindo mais rapidamente hoje do que nossas teorias permitem. O que sabemos, no entanto, é que existe um exoplaneta chamado K218b que é bastante notável, e isso pode ser tomado literalmente. Localizado na constelação de Leão, a quase 125 anos-luz da Terra, suspeita-se que este planeta abrigue um mundo oceânico totalmente desenvolvido. No entanto, esses chamados planetas oceânicos têm uma pequena mas crucial ressalva. O que é descrito em teoria como um exoplaneta habitável coberto de água ainda aguarda confirmação oficial. Mesmo assim, os dados coletados até agora sugerem uma conclusão convincente de que K218b pode, de fato, ser um lugar úmido e propício à vida. Isso porque os telescópios espaciais Hubble, Kepler e Spitzer coletaram dados antes mesmo do início da era do telescópio Webb, e esses dados indicam claramente que a atmosfera do planeta contém vapor d'água. É de conhecimento comum que a existência de água em forma líquida permanente é um pré-requisito fundamental para o surgimento de vida semelhante à da Terra. E como K218b está na zona habitável de seu sistema, as condições básicas para esse ambiente estão definitivamente presentes. O exoplaneta orbita sua estrela hospedeira, a anã fria K218, a uma distância que permite a presença de água líquida. Em detalhe, a distância entre os dois corpos celestes é de apenas cerca de 0,14 unidades astronômicas, o que significa que K218b leva apenas 33 dias para orbitar sua estrela. No entanto, como a estrela em questão emite significativamente menos energia e calor do que o nosso Sol, K218b recebe quase a mesma quantidade de radiação que a Terra. Em termos de massa, no entanto, as diferenças são muito maiores. O exoplaneta tem de 7 a 10 vezes a massa do nosso lar terrestre e é classificado como uma superterra. Mas, antes de nos confundirmos, vale a pena notar que esse termo se refere apenas à massa, e não à habitabilidade de um planeta rochoso extrasolar. Existe vida extraterrestre em K218b? Sabemos da existência dele desde 2015, mas o fato de sua atmosfera conter sulfeto de dimetilo, ou DMS, é algo que descobrimos apenas há alguns meses. Para entender por que essa descoberta pode ser tão revolucionária, vamos revisitar o que mencionamos no início. Na Terra, o DMS é tipicamente produzido por organismos vivos, principalmente por micro-organismos como o fitoplâncton. Além disso, o DMS é a principal fonte de enxofre atmosférico, atua como um núcleo de condensação para nuvens e fornece o típico aroma oceânico. O fato de os dados do Webb coletados com o espectrômetro infravermelho próximo incluírem as assinaturas espectrais de metano e dióxido de carbono, além do DMS, foi descrito pelos principais pesquisadores da Universidade da Califórnia como a cereja do bolo. Porque, se os astrônomos realmente conseguiram detectar DMS em K218b, isso poderia ser um forte indício da existência de vida extraterrestre. Mas por que, apesar de tudo isso, os cientistas ainda estão cautelosos? O fato de que a existência de vizinhos extraterrestres ainda não tenha sido oficialmente anunciada se deve principalmente à fraqueza do sinal de DMS capturado. Além disso, ele só se revelou quando os especialistas avaliaram os dados do Webb de uma maneira muito específica. Para testar os conjuntos de dados mencionados novamente, os especialistas decidiram reconstruir o planeta aquático e sua possível bioquímica usando vários modelos. Neles, simularam o suposto oceano e a atmosfera do planeta e analisaram quanto DMS os organismos teriam que produzir para que se acumulasse na atmosfera. Ao mesmo tempo, os pesquisadores testaram a rapidez com que ele seria decomposto pela radiação e em quais regiões atmosféricas ele poderia ser esperado. O resultado empolgante desse estudo de pesquisa foi que os gases de enxofre biogênico podem realmente se acumular em concentrações detectáveis em planetas ricos em hidrogênio. No entanto,
Isso só seria possível se os organismos de K218b fossem significativamente mais ativos do que seus equivalentes terrestres, pois eles teriam que produzir uma quantidade de DMS 20 vezes maior que a da Terra. A razão é simples: uma grande proporção é imediatamente decomposta sob a influência da radiação infravermelha pela fotodecomposição. Porém, se as concentrações forem mais altas, o que não seria incomum para um planeta oceânico, os produtos de degradação do DMS têm um efeito protetor. As moléculas correspondentes, como o disulfeto de dimetilo ou metanol, atuam como uma espécie de escudo para as camadas atmosféricas inferiores e impedem a decomposição adicional. Mas não é possível, além de tais modelos teóricos, obter uma ideia mais direta da ocorrência real de DMS em K218b? Felizmente sim. Isso porque o sinal de DMS capturado apareceu em uma linha espectral de 3,4 micrômetros, que se sobrepõe ao sinal de metano. Para separar mais claramente os dois valores moleculares, os pesquisadores recorrerão ao espectrômetro, que funciona na faixa do infravermelho médio, precisamente onde o DMS e seus produtos companheiros deixam suas marcas. A menos que algo inesperado aconteça, os cientistas querem desvendar o segredo da vida em K218b antes do final deste ano. Portanto, podemos saber em um futuro próximo o que as assinaturas atmosféricas desse mundo distante realmente significam, e com isso, a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo. Agora, você pode deixar sua assinatura abaixo do nosso vídeo e mostrar que não estamos sozinhos no universo do YouTube. Dê um like e se inscreva para nunca perder outro vídeo nosso. Nos vemos em breve. Até mais, exploradores do universo.